Meus amigos e amigas ouvintes do programa O Guardião das Sete Chaves, muito bom dia. É um prazer estar com vocês mais uma vez e hoje eu trago a tristeza dos orixás. Foi não há muito tempo atrás que essa história aconteceu. Contada aqui de uma forma romanceada, mas que traz em sua essência uma verdadeira mensagem para os umbandistas. Ela começa em uma noite escura e assustadora, daquelas de arrepiar os pelos do corpo. Realmente o sol tinha se escondido nesse dia, e a lua tímida teimava em não iluminar com os seus encantadores raios, brilhosos como fios de prata, a morada dos orixás. Nessa estranha noite, Ogum, o orixá das guerras, saiu do alto ponto onde guarda todos os caminhos e dirigiu-se ao mar. Lá chegando, sereias começaram a cantar e os seres aquáticos agitaram-se. Todos adoravam Ogum. Ele era tão forte e corajoso, e Iemanjá, que tem nele um filho querido, logo abriu um sorriso. Aqueles de mãe coruja, quando revê um filho que há tempos partiu de sua casa, mas nunca de sua eterna morada dentro do coração. Ah, Ogum, que saudades! Já faz tanto tempo! Você podia vir visitar mais vezes a sua mãe, não é mesmo? Ralhou Iemanjá com aquele tom típico de contrariedade. Desculpe, sabe, ando meio ocupado, respondeu um triste Ogum. Mas o que aconteceu? Sinto que está triste. Eu vim aqui para desabafar com você, mãezinha. Eu estou cansado de muitas coisas que os encarnados fazem em meu nome. Eu estou cansado com o que eles fazem com a espada da lei, que julgam carregar. Eu estou cansado de tanta demanda. Eu estou muito mais cansado das supostas demandas que apenas existem dentro do íntimo de cada um deles. Eu estou cansado. Ogum retirou o seu elmo e por trás do seu bonito capacete, um rosto belo e de traços fortes pôde ser visto. Ele chorava uma dor que carregava há tempos. Chorava por ser tão mal compreendido pelos filhos de Umbanda. Chorava por ninguém entender que se ele era daquele jeito, protetor e austero, era porque em seu peito a chama da compaixão brilhava. E se existe um orixá leal, fiel e companheiro, esse orixá é Ogum. Ele daria a própria vida por cada pessoa da humanidade. Não apenas pelos filhos de fé. Não, Ogum amava a humanidade, amava a vida. Mas, infelizmente, suas atribuições não eram realmente entendidas. As pessoas não viam em sua espada a força que corta as trevas do ego e logo a transformavam em um instrumento de guerra. Não viam nele a potência e a força de vencer os abismos profundos que criam verdadeiros vales de trevas na alma de todos. Não viam em sua lança a direção que aponta para o autoconhecimento, para a iluminação interna e externa. Não, infelizmente ele era entendido como o orixá da guerra, um homem piedoso que utiliza-se de sua espada para resolver qualquer situação. E logo, inspirados por isso, lá iam os filhos de fé esquecer dos trabalhos de assistência a espíritos sofredores, a almas perdidas entre mundos, aos trabalhos de cura. Esqueciam do amor e da compaixão, sentimentos básicos em qualquer trabalho espiritual, para apenas realizarem quebras e cortes de demandas, muitas das quais nem mesmo existem, ou quando existem, muitas vezes são apenas reflexos do próprio estado de espírito de cada um. E mais, normalmente tudo isso torna-se uma guerra de vaidade,
um show pirotécnico de forças ocultas, muitas espadas, muitos tridentes, muitas armas, poucos corações, pensamentos elevados e crescimento espiritual. Isso magoava Ogum, como magoava. Ah, filhos de Umbanda, porque vocês esquecem que Umbanda é pura e simplesmente amor e caridade? Por quê? A minha espada sempre protege o justo, o correto, aquele que trabalha pela luz, fiando o seu coração em Olorum, porque esquecem que a espada da lei só pode ser manuseada pela mão direita do amor, insistindo em empunhá-la com a mão esquerda da soberbia, do poder transitório, da ira, da ilusão, transformando-na em apenas mais uma espada semeadora de tormentos e destruição. Então Ogum começou a retirar a sua armadura, que representava a proteção e a firmeza no caminho espiritual que esse orixá traz para a nossa vida. E totalmente nu ficou frente a Iemanjá. Cravou sua espada no solo. Não queria mais lutar, não daquele jeito. Estava cansado. Logo um estouro foi ouvido e o querido, mas também temido Tataomolu apareceu. E por incrível que pareça, o mesmo aconteceu. Ele não aguentava mais ser visto como uma divindade da peste e da magia negativa. Não entendia como ele, o guardião da vida, podia ser invocado para atentar contra ela. Magoava-se por seu alfange da morte, que é o princípio que a tudo destrói, para que então a mudança e a renovação aconteçam, ser tão temida e mal compreendida pelos homens. Ele também deixou seu alfange aos pés de Iemanjá e retirou seu manto escuro como a noite. Logo via-se o mais lindo dos orixás, aquele que usa uma cobertura para não cegar os seus filhos com a imensa luz de amor e paz que irradia-se de todo o seu ser. A luz que cura, a luz que pacifica, aquela que recolhe todas as almas que perderam-se na senda do Criador. Infelizmente, os filhos de fé esquecem disso. Mas o mais incrível estava por acontecer. Uma tempestade começou a desabar, aumentando ainda mais o aspecto incrível e tenebroso daquela estranha noite. E todos os outros orixás começaram a aparecer, para logo começarem também a despir suas vestimentas sagradas, além de deixarem ao pé de Iemanjá as suas armas e ferramentas simbólicas. Faziam isso em respeito a Ogum e Omolu, dois orixás muito mal compreendidos pelos umbandistas. Faziam isso por si próprios. Yansan queria que as pessoas entendessem que os seus ventos sagrados são o sopro de Olorum, que espalha as sementes de luz do seu amor. Oxóssi queria ser reverenciado como aquele que, com flechas douradas de conhecimento, rasga as trevas da ignorância. Egunitá apagou seu fogo encantador, afinal ninguém lembrava da chama que intensifica a fé e a espiritualidade. Apenas daquele que devora e destrói. Os vícios dos outros, é claro, um a um, todos foram despindo-se, pensando quando os filhos de Umbanda compreendiam erroneamente os orixás. E Iemanjá, totalmente surpresa e sem reação, não sabia o que fazer. Foi quando uma irônica gargalhada cortou o ambiente. Era Exu, o controvertido orixá das encruzilhadas. O mensageiro, o guardião, também chegava para a reunião, acompanhado de Pombagira, sua companheira eterna de jornada.
Mas os dois estavam muito diferentes de como normalmente apresentam-se. Andavam curvados, como que segurando um grande peso nas costas. Tinham na face a expressão do cansaço, mas mesmo assim gargalhavam muito. Eles nunca perdiam o senso de humor. E os dois também repetiram aquilo que todos os orixás foram fazer na casa de Iemanjá. Despiram-se de tudo. Exu e Pombagira, sem dúvida, eram os que mais razão tinham de ali estarem. Inúmeros eram os absurdos cometidos por encarnados em nome deles, sem contar o preconceito que o próprio umbandista ajudou a criar dentro da sociedade, associando-o à figura do diabo. Lamentável essa situação. Lamentável. Exu chorava, mas Exu continuava a sorrir. Essa era a natureza desse querido orixá. Iemanjá estava desesperada. Estavam todos lá pedindo a ela um conforto, mas nem mesmo a encantadora rainha do mar sabia o que fazer. Espere, pensou Iemanjá. Oxalá não está aqui. Ele com certeza saberá como resolver essa situação. E logo Iemanjá colocou-se em oração, pedindo a presença daquele que é o rei entre os orixás. Oxalá apresentou-se na frente de todos. Trazia-se o Apachorô, o cajado que sustenta o mundo. Cravou ele na terra ao lado da espada de Ogum. Também despiu-se de sua roupa sagrada para igualar-se a todos, e a sua voz ecoou pelos 4 cantos do Orum. Olorum manda uma mensagem a todos vocês, meus irmãos queridos. Ele diz para que não desanimem, pois se poucos realmente os compreendem, aqueles que assim o fazem não medem esforços para disseminar essas verdades divinas. Fechem os olhos e vejam que mesmo com muita tolice e bobagem relacionadas e feitas em nossos nomes, muita luz e amor também estão sendo semeados, regados e colhidos por mãos de sérios e puros trabalhadores, nesses às vezes tristes, mas abençoando o planeta Terra. Esses verdadeiros filhos de fé que lutam por uma umbanda séria, sem os absurdos que por aí acontecem. Esses que, muito além de apenas prestarem o socorro espiritual, plantam as sementes do amor dentro do coração de milhares de pessoas. Esses que passam por cima das dificuldades materiais e das pressões espirituais, realizando um trabalho magnífico, atendendo milhares e milhares na matéria, mas também milhões e milhões no astral, construindo verdadeiras bases de luz na crosta, onde a espiritualidade e a religiosidade verdadeira irão manifestar-se. Esses que realmente nos compreendem buscam-nos dentro do coração espiritual, pois é lá que o verdadeiro Orum reside e existe. Esses incríveis filhos de Umbanda que não colocam a responsabilidade da vida deles em nossas costas, mas sim entendem que tudo depende exclusivamente deles mesmos. Esses fantásticos trabalhadores anônimos soltos pelo Brasil, que honram e enchem a Umbanda de alegria, fazendo a filhinha mais nova de Olorum brilhar e sorrir. Quando Oxalá calou-se, todos os orixás estavam mudados. Todos eles tinham suas esperanças recuperadas. Realmente viram que, se poucos os compreendiam, grande era o trabalho que estava sendo realizado. E talvez, daqui a algum tempo, muitos outros juntariam-se nesse ideal. E aquilo alegrou-os tanto que todos começaram a assumir suas verdadeiras formas, que são de luzes fulgurantes e indescritíveis. E lá, do plano celeste,
Brilharam e derramaram-se em amor e compaixão pela humanidade. Em Aruanda, os caboclos, pretos velhos e crianças, o mesmo fizeram. Largaram tudo. Também despiram-se e manifestaram sua essência de luz, sua humildade e sabedoria, comungando a bênção dos orixás. Na terra, baianos, marinheiros, boiadeiros, ciganos e todos os povos de Umbanda sorriam. Aquelas luzes que vinham lá do alto os saudavam e abençoavam seus abnegados e difíceis trabalhos. Uma alegria e bem-aventurança incríveis invadiram seus corações. Largaram as armas, apenas sorriam e abraçavam-se. O alto os abençoava. Mas uma ação dos orixás nunca fica limitada, pois é divina, alcançando assim a tudo e a todos. E lá no baixo astral, aqueles guardiões e guardiãs da lei nas trevas também foram alcançados pelas luzes deles. Os senhores do alto largaram as armas, as capas e lavaram suas sofridas almas com aquele banho de luz. Lavaram seus corações magoados por tanta tolice dita e cometida em nome deles. Exus e pombagiras naquele dia foram tocados pelo amor dos orixás. E com certeza, aquilo daria força para mais muitos milênios de lutas insaciáveis pela luz. Milhares de espíritos foram retirados do baixo astral e pela vibração dos orixás puderam ser encaminhados novamente à senda que leva ao Criador. E na matéria, toda a humanidade foi abençoada. Aos tolos que pensam que os orixás pertencem a uma única religião ou a um povo e tradição, um alerta: os orixás amam a humanidade inteira e por todos olham carinhosamente. Aquela noite, que tinha tudo para ser uma das mais terríveis de todos os tempos, tornou-se uma bênção na vida de todos. Do alto ao baixo, da esquerda até a direita, as egrégoras de paz e luz deram as mãos e comungaram daquele presente celeste, vindo diretamente do Orum, a morada celestial dos orixás. Vocês, filhos de Umbanda, pensem bem. Não transformem a Umbanda em um campo de guerra, onde os orixás são vistos como armas para que vocês acertem suas contas terrenas. Muito menos esqueçam do amor e compaixão, chaves de acesso ao ministério de qualquer um deles. Umbanda é simples, é puro sentimento, alegria e razão. Lembrem-se disso. E quanto a todos aqueles que lutam por uma Umbanda séria, esclarecedora e verdadeira, independente da linha seguida, lembrem-se das palavras de Oxalá ditas lá em cima. Não desanimem com aqueles que vos criticam. Não fraquejem por aqueles que não têm olhos para ver o brilho da verdadeira espiritualidade. Lembrem-se que vocês também inspiram e enchem os orixás de alegria e esperança. A todos que lutam pela Umbanda nessa terra de orixás, esse texto é dedicado. Honrem-los, sejam luz, assim como eles. Exê Obabá, axé a todos que por aqui passaram. E lê axé, Palácio dos Orixás.